O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Esse vídeo vai ser quase como se fosse um desabafo. Não espere grandes edições nem nada. Na verdade, isso aqui é quase como se fosse um podcast, tá? Tô simplesmente gravando a minha voz aqui, é porque eu tô com muita coisa pra fazer. Eu não teria tempo de fazer um vídeo mais detalhado, mas isso aqui é só um desabafo em relação a algo que eu tava pensando nesses dias, né? Porque, pra quem não sabe, o George Martin deu uma declaração aí recentemente dizendo que talvez ele nunca lance Os Ventos de Inverno, né? Ele nunca acabe As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu até tô com essa declaração aberta aqui, vou até ler. Abre aspas. Infelizmente estou 13 anos atrasado. Toda vez que eu digo isso eu fico: como pude estar 13 anos atrasado? Não sei. Isso acontece um dia de cada vez, desabafou o escritor. Mas isso ainda é uma prioridade. Muitas pessoas já estão escrevendo obituários para mim. Ele nunca estará pronto. E talvez eles estejam certos, eu não sei. Mas estou vivo agora e pareço bem vital. Fecha aspas. O George admitiu que talvez ele nunca termine Os Ventos de Inverno, né? E por mais que ele tenha falado na sua frase que ele ainda está tentando, isso pra mim pareceu quase como se fosse assim, quase como se ele estivesse desistindo, sabe? E inicialmente eu fiquei muito triste com isso e também fiquei meio irritado, né? Porque, cara, já são 13 anos, a gente vai pra 14 anos e nada desse livro. Milhares de perguntas em aberto. Então, assim, é muita coisa, né? Mas depois eu fiquei com um tipo de pensamento que era justamente o motivo desse vídeo. E aí, até por causa disso que esse vídeo é praticamente um desabafo. Porque é simplesmente minha opinião e aí eu pensei em gravar esse vídeo ao invés de ficar só com essa ideia na cabeça. Que é o seguinte, eu acho que o Martin deveria realmente desistir de escrever Os Ventos de Inverno. Porque já são 13 anos, a gente tá vindo pro 14º ano. E muito provavelmente vai ser o 15º, o 16º, sei lá, sabe? É muita coisa. Cara, teve um ano desse que o Martin ele revelou quantas páginas ele tinha escrito. E aí um ano depois ele falou o número de páginas de novo e tava a mesma coisa, sabe? Então assim, parece que esse livro ele simplesmente não anda. Esse livro ele não avança. E esse livro, além disso, ele deixa o Martin muito triste, né? Dá pra perceber pelas entrevistas dele, pelas falas dele, pelo que ele escreve no blog, que ele parece ser uma pessoa triste. Ele fica muito triste por isso, por não conseguir terminar esse livro. Então o meu pensamento é o seguinte, Martin, simplesmente pare de escrever esse livro. Porque esse livro claramente tá deixando o cara doente. Ele não vai conseguir terminar e ele não consegue fazer as outras coisas. Então, a minha opinião é o seguinte: eu acho que o Martin ele deveria parar de escrever Os Ventos de Inverno, pelo menos, sei lá, dar uma pausa e escrever as outras coisas. Porque isso era o meu pensamento. Porque não é só Os Ventos de Inverno que o George Martin não terminou. O George Martin não terminou diversas outras coisas. O George Martin, por exemplo, ele disse que o Cavaleiro dos Sete Reinos deveria ter 12 contos. Ele só escreveu 3, sabe? Então, assim, existem contos que a gente até sabe os títulos, a gente até sabe onde que esses contos vão se passar, mas ele não escreveu. Então, cara, escreve os contos, né? Ao que parece é muito mais fácil. Tem o Fogo e Sangue volume 2, né? A gente só tem o volume 1, que é a primeira metade do Reinado Targaryen. Cara, escreve o volume 2. Ao que parece também foi um livro fácil, foi um livro que ele escreveu rápido, sabe? Existem outras histórias também de Westeros, então, por exemplo, eu queria muito que o Martin escrevesse contos de outras casas, de casas pequenas, com histórias de casas pequenas, eu gosto muito, sabe? Sei lá, uma história da casa Mormont, uma história da casa Reed, sabe? Uma história da casa Redwayne, histórias assim. Eu queria muito que o Martin fizesse isso. Queria muito que o Martin fizesse as histórias das grandes casas, sabe? A história da casa Stark, a história da casa Lannister. Nossa, eu acho que seria muito foda. Só que, como o Martin, ele tá só focado nos Ventos de Inverno, ele não consegue fazer nem os Ventos de Inverno, nem as outras coisas. E aí, ele deixa tudo sem nada. Então, a minha ideia, que pelo menos foi o que tava no meu pensamento, cara,
já que ele não vai terminar mesmo os Ventos de Inverno, já que ele não vai terminar as crônicas, né? Porque além dos Ventos de Inverno, a gente tem o Sonho de Primavera, gente. Isso se o Martin não decidir dividir o livro de novo e escrever mais um livro, né? Porque ele já fez isso algumas vezes. Então, assim, já que a gente nunca vai terminar as crônicas, que pelo menos ele termine as outras coisas, sabe? Porque a gente tem muita coisa em aberta desse universo. A gente tem centenas de perguntas em relação aos Ventos de Inverno. Mas a gente também tem centenas de perguntas em relação às outras coisas. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, que queria uma série da Rebelião de Robert. E eu também queria uma série do Robert. Mas assim, olha quanta coisa a gente não sabe dessa rebelião, sabe? Tem muita coisa em aberta. Eu vejo muita gente falando, nossa, eu queria uma série da Rebelião Blackfire. Eu também queria, mas assim, quanto de conteúdo que a gente tem? A gente não tem quase nada, sabe? Mais coisas assim gerais e tal. Então assim, é pouquíssimo conteúdo, sabe? Quando a gente vai pegar, por exemplo, a segunda metade do governo Targaryen, do reinado Targaryen, cara, a gente tem reis que a gente praticamente não sabe nada. Então, por exemplo, cara, se eu for fazer um vídeo do, sei lá, do reinado do Jaehaerys II, meu, o vídeo vai dar 5 minutos, sabe? Porque não tem quase nada de conteúdo. Tem quase nada de conteúdo. Então, assim, é pouca coisa, sabe? É pouca coisa. Então, eu acho que ele, pelo menos, ele deveria escrever essas outras coisas que são mais fáceis, em tese, sabe? Porque ele escreveu Fogo e Sangue rápido. Ele escreveu os contos do Cavaleiro dos Sete Reinos rápido, sabe? Ele poderia escrever outras coisas. Então, essa é a minha opinião, sabe? Eu acho que é aquela coisa que tem no Harry Potter, né? No mapa do Maroto. Cara, mal feito, feito, sabe? É melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Então eu acho que é melhor ele terminar o Fogo e Sangue, volume 2, sabe? É melhor ele fazer outras coisas do que ficar nessa aí eternamente nos Ventos de Inverno. E além disso, gente, se o Martin ele quisesse lançar os Ventos de Inverno hoje, ele lançava, porque ele já escreveu mais de 1000 páginas desse livro, sabe? Então, assim, se ele quisesse lançar, ele dividia esse livro em 2 e ele lançava a parte 1 hoje. Mas ele não quer, seja lá por qual motivo, né? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça dele. A gente não sabe quais os problemas que ele tá tendo nesse livro. Então, pelo menos lança alguma coisa, sabe? Porque eu tenho muito medo da gente chegar num tempo que a gente vai ter Game of Thrones com 1 milhão de perguntas sem resposta, sabe? Em diversos momentos diferentes. Então, eu acho que ele deveria pelo menos fazer alguma coisa. Se ele não consegue terminar os Ventos de Inverno, faz outra coisa. Cara, faz volume Fogo e Sangue volume 2. Faz alguma coisa. Então, assim, essa é a minha opinião. É um vídeo bem rápido. É um vídeo que tô gravando bem rápido. Vou editar qualquer coisa aqui só pra postar mesmo, sabe? Porque era uma ideia que eu tava na cabeça. Ficar nesse clima ruim sempre é muito prejudicial, até pra ele, sabe? Eu, de maneira alguma, desejo mal pro Martin, né? Eu amo o George Martin, cara, sabe? Eu espero que o George Martin viva 1 milhão de anos. O George Martin é um dos meus escritores favoritos. O George Martin é o cara que criou o universo que eu mais amo da ficção, sabe? Mas eu fico triste pelo cara, porque o cara, ele realmente tá se sentindo mal, sabe? Então, eu acho que se eu fosse amigo do Martin, amigo pessoal do Martin, eu até falaria isso pra ele, cara, para de escrever isso, sabe? Porque isso claramente tá te deixando mal. E escreve outras coisas mais fáceis. Isso até pode acabar te ajudando a pensar em outras ideias pro próximo livro, sabe? Pros Ventos de Inverno. Então, essa foi a ideia do vídeo de hoje. Eu queria saber o que é que vocês pensam sobre isso. Se é uma ideia só minha, se é uma opinião extremamente impopular, sei lá. Eu queria saber de vocês aqui nos comentários, porque é algo que eu penso, sabe? Assim, sinceramente, eu sonho que um dia eu vou ler esse livro, mas sendo bem realista, cada tempo que passa, cada semana que passa, eu acho mais difícil, sabe? Cada nova entrevista do Martin, eu acho mais difícil desse livro existir. Então, que pelo menos ele lance outras coisas, que pelo menos ele lance outros contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, o Fogo e Sangue volume 2,
outros livros, sabe? Porque é melhor do que nada. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Também tem o botão de hypar. E... enfim, e aqui no canal existem vários outros vídeos. É só vocês procurarem, é só vocês entrarem aí se vocês quiserem assistir mais coisas. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau.